Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade de volta, iniciando a partir deste momento o compromisso com a mensagem bíblica. Quero dar aqui a minha saudação, boas-vindas a todos que estão chegando pelo programa Hora da Verdade. Deus abençoe a todos. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse, ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, e não esqueça, programa Hora da Verdade, que é de autoria e responsabilidade da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. Esteja sempre por dentro de toda a nossa agenda ministerial, de atividade ministerial na Igreja Cenáculo da Fé. Amém? Acessando o nosso site horadaverdade.com, você vai poder estar por dentro de tudo o que essa igreja é ministerialmente, tudo o que ela tem feito em pró à mensagem cristã. E também poderá conhecer todo o conteúdo doutrinário dessa igreja, se for do teu agrado. Outra coisa importante que eu tenho que dizer a vocês, que pelo horadaverdade.com você também poderá estar assistindo um dos nossos cultos transmitidos pela internet, todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e domingo, às 7 da noite. Vai ser uma alegria muito grande para esse ministério, toda a igreja Cenáculo da Fé, te receber ali no campo virtual, participando desses cultos ao vivo. Ou então, estabelecer, amém, o amor em Cristo, a vontade de conhecer a palavra de Deus, indo fisicamente ali na nossa sede, em São Paulo, na Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte, nesses 2 dias que eu já te mencionei. Muito importante também salientar a todos que nós também estamos ali pelo Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Curta, compartilhe, faça parte desse ministério de palavra. E não esquecendo também, pastordanielbatista.com, blog pessoal,
amém, desse pastor aqui, onde tenho notificado constantemente algumas matérias importantíssimas, amém, para a reflexão da fé cristã, para a tua reflexão e edificação. Amém? Vai ser uma alegria muito grande poder tê-lo como companheiro nessa jornada de fé. Você que está me assistindo aí e toda a igreja está com a fé. Amém? Ora por isso. Pede ao Senhor Jesus para que a igreja fiel cresça a cada dia mais. Bem, meus queridos, hoje o pastor vai estar, amém, estabelecendo um novo tema, liturgia cristã. Falaremos hoje sobre batismo. Não sai daí. Tema importantíssimo para você estar a par do que Deus quer da tua vida. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, de volta, amém, não abrindo mão da fé em Jesus, sempre com você. Tema hoje, novo, liturgia cristã, base de orientação à Bíblia Sagrada. Nossos objetivos com você aqui, estabelecemos a concepção da prática litúrgica da fé cristã e os propósitos específicos, que é a ordenança, o significado, o destinatário, a administração e os propósitos que envolvem a prática litúrgica da igreja cristã. Ok? Hoje falaremos sobre o batismo e Jesus, batismo nas águas e Jesus, o que a Bíblia fala. Tanta concepção de diversas orientações e a Bíblia em um parecer único. Que é o que, na verdade, eu gostaria de já deixar bem claro a todos vocês aqui, que nós não podemos admitir que todos tenham uma interpretação particularizada nas mais diversas correntes teológicas ou do pensamento cristão. O nosso desafio é falarmos de uma mesma linguagem, porque a Bíblia é única. E hoje, se tratando de batismo, eu quero deixar um texto-chave para você que está me ouvindo, texto de Mateus 3,13, onde Jesus desce as águas, pedindo a João Batista que ministrasse sobre ele esta prática. Esse texto, como outros evangelhos, é chave, texto-chave para a nossa interpretação. Por que Jesus deveria ser batizado? Porque ele deveria se arrepender e se converter? De forma alguma. Há uma tríplice de entendimento aqui. Eu quero, antes de começar a falar sobre batismo, fazer a referência. 3 coisas importantíssimas que Jesus precisou invalidar, que ele precisou validar, me perdoe. O exercício batismal como ato confissional consagratório, e deu exemplo para isso. Por quê, pastor? Para que o batismo não fosse de João Batista, mas o batismo do cristão, o batismo de Jesus. Quando alguém disser batismo das águas, o batismo de João erra, peca, porque Jesus validou para si, como ato de consagração confissional, para aqueles que deveriam segui-lo, e deu o exemplo, porque ele não precisava de batismo, mas precisava batizar pessoas pela fé em seu santo nome. Segunda razão, validar o ministério da preparação espiritual por antecipação para a salvação, arrependimento, conversão, nos moldes de João Batista, ou seja, o modelo futuro, o modelo que Jesus fez, por intermédio do que esse homem representou e exerceu, para servir de modelo futuro para todas as igrejas. Que é importante também, amém, você que está aí me ouvindo, saber disso. Terceira razão, ilustrar a doutrina da identificação, não só colocar João Batista como modelo ministerial, colocar João Batista como sendo o precursor desse exercício, ou precursor de Cristo, como também ilustrar a doutrina da identificação, que é o Espírito Santo presente, e também na relação com aquele acontecimento de consagração, batismo nas águas, onde o Espírito Santo tem uma relação e uma presença muito forte a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importantíssimo o texto que eu te dei aqui, que já fiz referência, porque a tríplice do entendimento desse texto é fazer com que o batismo não seja de João, mas de Cristo, dar a nós, amém, o exemplo ministerial, o exercício ministerial disso, e também colocar o Espírito Santo ali como ação identificadora daqueles que são e daqueles que não são. A sua presença e a sua relação com tudo que a igreja faz no batismo relacionado à fé em Cristo.
E eu vou começar a tratar alguns pontos importantes aqui para você poder entender melhor o ato consagratório, o batismo, da qual eu me refiro, que é o batismo das águas. Primeira coisa, o batismo tem uma ordenança, uma motivação importantíssima, consequência de fé e aceitação de Cristo. O batismo é uma consequência de fé, do tanto que cremos, confiamos, aceitamos, assimilamos quem é Jesus. Não tem batismo fora da fé, não tem ordenança de batismo para quem não tem convicção cristã. A ordenança está direcionada para aqueles que estão convictos e elegeram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Lá no final vou te falar uma coisa importante, relacionada aos que abrem mão dessa concepção. Outra coisa, unidade. O batismo tem vínculo com a unidade na fé. É um batismo. Transmite para o cristão e para a igreja que não se trata de quantidade, mas qualidade. Não são muitos batismos, um só, porque exige qualidade, não quantidade. E quanta gente que não está já no 34º batismo, já desceu tantas e tantas vezes e nada mudou, porque infelizmente assimilou o número e não a qualidade. Outra coisa, propósito. Para que batismo? Na fé cristã. Segundo nosso Senhor, no texto de João 3,3, o propósito do batismo é para a regeneração. Jesus colocando como condicional de salvação que nós precisamos nascer desta água, regenerarmos por intermédio do que ela tem a nos informar que precisamos viver. O propósito é regeneração, conversão, arrependimento. Não é para quebra de maldição, não é para bênçãos financeiras, é para a transformação de quem irá assumir esse compromisso. Outra coisa, simbologia, água. 1 Pedro 3,21, Pedro diz o seguinte: a água não é para estabelecer purificação de pecados. A água simbólica está presente no batismo para estabelecer a corrente do pensamento cristão, da consciência pela ressurreição de Jesus Cristo, do compromisso daquilo que nós devemos ser em Cristo agora. Água não despoja a imundícia no batismo. A água está presente como simbologia para a indagação da consciência, se nós estamos convertidos ou não, se nós nos arrependemos ou não. Aí surge a discussão, porque uns pensam que água corrente é a água apropriada, a água parada é a água apropriada, e fica essa discussão idiota, em cima do que é corrente, em cima do que é parado. Enfim, não há uma obrigatoriedade se a água é corrente ou não, mas estabelecemos a corrente da consciência, daquilo que nós vamos assumir em Cristo, que nós devemos viver. Outra coisa, significado. Texto de Romanos 6,3, Colossenses 2,12, Paulo refere-se ao batismo das águas como sendo o batismo da morte para o pecado. O que isso quer dizer? Outra discussão importante: morte para o pecado, conversão, mudança de procedimento, arrependimento, contritamento de coração e mudança de parecer. Quer dizer o seguinte, que o batismo das águas está me esperando para morrer para o pecado. É um velório aonde nós ofereceremos um defunto, e o defunto é a prática imoral, a prática contraditória. Diremos o seguinte: não tem batismo para quem não quer se converter, não tem batismo para quem não quer se arrepender. O batismo das águas pela fé em Cristo é para aquele que já está preparado para assumir uma vida de consagração. Não tem batismo parcelado, batismo pós. Não existe isso, meus amados. O que todos precisam entender aqui é que como vou celebrar um velório de alguém que não morreu? Como vou ao velório se não há defunto, se não há morto? Para que batismo se eu não me arrependi e não me converti? Por favor, não fere a ordem. Segundo Paulo, o significado espiritual, bíblico do batismo é o batismo da morte para o pecado. E outra coisa importantíssima, por imersão ou aspersão. Tem que
cair nas águas ou basta jogar uma aguinha sobre a cabeça que está tudo certo. Nós temos que ir pela lógica. Se é o batismo da morte para o pecado, então que corresponda à simulação por imersão. Não tem nada a ver o batismo da aspersão com a Bíblia e com a visão doutrinária teológica bíblica. A visão do batismo por aspersão é católica, não é bíblica. E quem crê nisso, fere as escrituras sagradas. Outra coisa importante, destinatário, batismo infantil. Olha só como é que as coisas são perturbadoras no meio religioso. Não há batismo para crianças, porque o destinatário dessa ordenança está para quem tem condições de aceitar a Jesus e quem é pecador, quem é transgressor. Segundo o texto de Atos 2:38, que foi o apelo da pregação de Pedro para aquelas almas que se converteram, e o batismo não estava sendo exercitado com crianças, até porque Jesus diz que delas é o reino, e quem não for como uma criança não herdará o reino do céu. Ora, para que consagrar para Jesus aquilo que já está consagrado e para Cristo é puro? O batismo infantil é uma idiotice, é uma falácia, é um assassinato das letras bíblicas, meus amados, porque o batismo está ordenado, imposto, destinado ao pecador. Não torne pecador e imundo aquilo que para Jesus é santo, puro e do reino às crianças. Outra coisa importante, o idealista. Por que idealista, pastor? Ora, tenho que batizar em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus, segundo os textos de Mateus 28:19, Atos 2:38, segundo a Bíblia, tanto faz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou então em nome de Jesus Cristo, que foi ordenado por Pedro, que se batiza em nome de Jesus Cristo. E Jesus fez referência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nenhum comprometimento pela ordem de quem está sendo o idealista do batismo, porque Jesus é o ponto comum dessa atividade. Ele é a motivação e a razão desse batismo. Então não importa se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou então em nome de Jesus Cristo, porque o testemunho desse batismo está preso e fundamentado ao fato da cruz. Por favor, não perca tempo discutindo, amém, aquilo que não tem importância alguma. É perca de tempo essa discussão. Outra coisa, administração do batismo. Bom, o batismo tem que ser administrado, não vai ser pelos anjos, não vai ser por Jesus, ninguém vai descer aqui na terra para exercer essa função. E por isso a figura de João Batista nos evangelhos, que é o precursor de Cristo, aquele que vai adiante da face de Jesus para o ministério da preparação, que é o significado teológico bíblico verdadeiro, legítimo. Então, a partir do momento em que João Batista entra no cenário do exercício, ao ponto de batizar até mesmo o próprio Filho de Deus, o que a Bíblia está querendo dizer? Que a igreja e o pastor exercem esse papel. Então, tudo que João foi e fez e representou, a igreja e o teu pastor precisa também representar. Eu vou fazer aqui algumas referências. A igreja que deve ser, o pastor que deve ser, como João Batista, abnegado, valente, obediente, pregador do arrependimento e da conversão, da chamada ao arrependimento, humilde, santo, zeloso, boas obras, honrado por Cristo, sofrendo as consequências da fé. E uma coisa importantíssima, ele sofreu as consequências da fé. Jesus o honrou como profeta maior e não fez um milagre sequer. O seu ministério não era baseado em milagres, mas em palavra de arrependimento. E fez para Jesus colocá-lo como um dos maiores profetas. Concepção essa que se perdeu, que hoje o maior profeta é o que faz milagre, não é o que prega o arrependimento. Abre os teus olhos porque a coisa está feia aí, hein? Uma coisa interessante que o pastor, eu quero aqui fazer a minha observação para encerrar o tema batismo das águas. Amém? Próximo programa nós vamos falar sobre Santa Ceia, que está dentro da liturgia. Mas aproveitando a questão aqui sobre o batismo, acordo mútuo de reconhecimento do batismo católico. Recentemente, igrejas evangélicas lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, metodista, que eu estive lá, reconhece o batismo católico como sendo um batismo cristão, batismo com crianças, batismo
infantil, a começar pela fé. Como reconhecer um batismo que não tem a figura central sendo Jesus, mas outros santos canonizados e espalhados? Porque eu não vou perder meu tempo para falar da idolatria da Igreja Católica aqui, que é um fato. Como reconhecer o batismo católico nessa concepção pluralista, e sem dizer que o batismo realizado lá não é para pecadores, é para as crianças. O batismo infantil é uma falácia à luz da palavra de Deus. E pior de tudo, Billy Graham, que é uma das maiores figuras prestigiadas pelos pastores evangélicos, foi um dos primeiros a oficializar esse reconhecimento do batismo católico. Pouca vergonha, a safadeza desses camaradas que vêm de lobo, vestido de ovelhas, vestido de pastores, são lobos do liberalismo. Quero fazer para vocês daqui essa menção, que biblicamente isso é um erro grotesco. Outra coisa que outro dia me estarreceu: batismo no topoágua. Os caras pegam, sobem no escorregador e desce o escorregador para cair na água assim que eles se batizam. Agora o batismo virou brincadeira, agora o batismo virou diversão. Vamos lá? Que lindo, que maravilhoso. E eu não vou falar nem o nome dessa igreja, que para mim é um palavrão. É brincadeira batismo? Está indo adúltero, está indo fornicário, está indo gente que fuma, gente que bebe, está indo gente do mundo, etc, etc. Ninguém mais liga para o concerto e para a conversão. E a água virou uma diversão. Agora você pode batizar até num topoágua. E esses valores que eu fiz aqui em referência com você se perderam. Isso faz da prática litúrgica do batismo, hoje no meio evangélico apóstata, uma brincadeira, uma prática ecumênica, uma forma de fazer politicagem. Pensa no que foi pregado hoje aqui. Amém? Será que o teu batismo foi oficial ou foi mascarado? Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Daqui a pouco eu volto orando por você. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista de volta, programa Hora da Verdade. Nós vamos para a oração e quero orar por você, pela tua vida espiritual, pela tua situação. Abaixa tua cabeça em nome de Jesus. Momento de oração. Meu Senhor, meu Salvador, eu lhe imploro e lhe peço, meu Santo Jesus, por todos aqueles que ouviram esta mensagem, esta palavra, pois sabemos, meu Senhor, do grau, da situação em que está a cristandade atual. Quantos, Senhor, que não profanaram os conceitos, meu Senhor, desta fé, da tua santa doutrina, que não envergonharam o teu nome, que não mentiram para o batismo, que não foram batizados amaciados em fornicação, em divórcio, que não foram, Senhor, para as águas, mentindo
agindo, Senhor, contra esses valores. Eu lhe imploro, meu Senhor Jesus, por todos aqueles, meu Senhor, que ouviram esta mensagem, que venham despertar da fé, uma mudança, meu Senhor, no parecer de todos, que o teu sangue, Jesus, nos liberte, meu Senhor, dessa mentira chamada movimento evangélico. Eu te peço, meu Santo Senhor, que o Senhor manifeste a tua graça, a tua libertação sobre todos aqueles que estão cativos, escravos, Senhor, das falsas concepções, das heresias. Meu Jesus, tem misericórdia por todos aqueles, Senhor, que ouviram a tua palavra, os governos cuide para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, pastor Daniel Batista está ficando por aqui. Programa Hora da Verdade volta, amém, no próximo programa com o tema Santa Ceia, porque agora é liturgia, então o tema também é polêmico. A gente vai voltar sobre isso aí, falando com você à luz da palavra de Deus. Não se esqueça, horadaverdade.com, pastordanielbatista.com e também Cenáculo da Fé para as Nações lá no Facebook. Não esqueça dos DVDs da série Apocalipse, estão lá te esperando para serem assistidos, da Maçonaria Evangélica, o último DVD que eu gravei, está te esperando lá. Amém? Para edificar a tua fé, para ampliar a tua visão acerca das coisas e dos acontecimentos que estão tomando lugar nesse mundo. Um beijo, um abraço, te espero no próximo programa, assim, debaixo da revelação de Cristo. Deus abençoe, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.